oração, Senhor Deus, me usa através do teu Santo Espírito e a tua graça e misericórdia para falar. Prepara, Deus, os ouvidos de cada um para que esteja atento às palavras pronunciadas nesta manhã. Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu te peço. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos, primeiramente, eu vou repetir a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E que Deus venha nos abençoar, conforme é abençoado, para que nós damos continuidade a esse culto e possamos honrar a Deus através das nossas presenças, dos louvores, dos sermões e das orações. Vamos meditar nesta manhã sobre a primeira e a última profecia escatológica. Primeira e a última profecia escatológica. Profecia, nós já sabemos que é aquilo que Deus e os seus profetas falavam e falam daquilo que vai acontecer no futuro. E a escatologia significa o estudo das coisas finais da história, do nosso povo, né? A escatologia é o estudo das coisas, dos acontecimentos finais. Os acontecimentos que vai surgir no dia a dia, mas nós vamos ver aqui que vai ter um fim da profecia e escatologia. Então vejamos, quando Deus criou o primeiro homem, o Adão, que quer dizer o homem da terra, que quer dizer o homem vermelho, ele foi ali criado no Éden, depois que Deus havia criado todos os seres. Então o homem foi criado no sexto dia. E aí, ele estava ali sozinho, e Deus lhe ordenou, dizendo: Adão, comereis livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis dela. O dia que tu comeres, certamente morrerás. Adão não conhecia a morte, nem sabia o que era isso. E é engraçado, aí Deus viu todos os seres tinham os seus casais, mas Adão não tinha sua. E aí o Senhor Deus disse: é bom que o homem não esteja só. Fatiei uma editora para que esteja como diante dele. Aí Deus deu um sono profundo em Adão, ele dormiu. E aí tirou o osso das suas costelas, fechou-lhe novamente o seu lugar e fez a mulher, a Eva. Quero dizer, a palavra Eva, quero dizer mãe de todos. E aí Eva deveria
está num lugar um pouco separado no momento e Adão em outro lugar. Quando a serpente chegou, ela não foi aonde estava Adão, foi aonde estava Eva. E ali a serpente enganou a Eva, invertendo a mensagem que Deus tinha ensinado a Eva. E ali a gente vê que se Eva não estava lá, quando Deus ordenou a Adão para não comer da árvore da ciência do mal, então certamente Adão havia dito a Eva, e ela falou à serpente: não, Deus disse assim, 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 assim. Não é? Comeremos de todas as árvores que estão no meio do jardim. As que estão no meio do jardim, nós comeremos. O dia que comermos, morramos. Então, mesmo a serpente inverteu. É verdade que Deus disse isso? Ele finaliza dizendo: não morrerá. E aí a Eva pegou do fruto e trouxe a Adão e disse assim, que eles comeram e ficou um vinho. Veja bem, irmãos, ali, pelo texto que eu vou citar aqui, e como a gente sabe disso, a morte foi determinada naquele dia para todos aqueles que ainda não existiam, porque só existia Adão e Eva. Então a morte, tanto no caso, a primeira morte e a segunda morte, ficará à escolha das pessoas que assim quiserem ficar aqui nessa terra, não aceitando Jesus, eles ficarão para a segunda morte. Mas que a primeira morte, todos ficaram sentenciados. A gente sabe que somente Elias e Enoque que não participou. E aqueles que com Jesus vier, que estiver vivo, eles também não irão morrer. Então veja bem, desde lá, em Adão, todos morreram. Isso é um grande problema. Aí Paulo disse assim, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Olha, eu vou citar outra parte aqui embaixo, que diz assim como todos morrem em Adão. Veja bem, todos morrem em Adão. Nós podemos dizer assim, alguém até disse que não tem culpa, porque ele foi que pecou, foi Adão. Mas eu tenho essa pergunta a fazer. Você teria de vir de outro gênero, e não do gênero humano, para não herdar de Adão o pecado. Então aqui tem duas coisas. Aqui foi um problema, né? Destituído estão da glória de Deus a partir de quando Adão e Eva pecou. Paulo cita isso aqui no Novo Testamento, conforme nós somos, a igreja romana até nos usa dizer sobre o pecado original, que tem origem por sermos gênero humano. Então aqui há um problema. Todos pecaram, destituídos
disse assim: e sendo justificado gratuitamente pela graça do Senhor Jesus Cristo e pela redenção que há em Jesus. Apresentamos aqui, Paulo apresenta um problema, mas aí vem a solução, o Cristo. Não é isso? E agora então, também aqui onde eu vou ler aqui, onde foi feita a primeira profecia escatológica, após o pecado, quando ali for todo sentenciado e todos os seus descendentes. Deus ali, ele faz uma promessa, profetiza ali. É uma promessa, mas também uma profecia de algo que iria acontecer futuramente. Quando Deus dá a sentença, os três, Adão e Eva e a serpente. Então, naquele momento, o Senhor faz ali ele profetiza e promete ao mesmo tempo, dizendo assim: Eva e a serpente, dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui ele fala com a serpente. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. É engraçado, né, irmãos? Que o diabo nos gera, mas não basta gerar, mas induzir a descendência dele quando ele trouxe do céu a terceira parte. E aqui diz assim: e a sua semente, a semente da mulher. E a semente é filhos. Esta te ferirá na cabeça, ferirá a cabeça das serpentes, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então aqui, quando diz que a serpente irá ferir o calcanhar da mulher, eu já preguei dias atrás sobre isso. Quer dizer, ela era traiçoeira, ela iria acompanhar a igreja a partir dali, por onde quer. Quem é a igreja? Somos nós. E só que aí vem a promessa e a escatologia, quando ele diz assim: e da semente da mulher, um vai pisar, diz assim: e tu lhe ferirá o calcanhar. E diz assim: e a sua semente ferirá a cabeça da serpente. Então veja bem, isso aconteceu graças a Deus. Os pastores estavam no campo, ali pastoreando suas ovelhas. Mas antes disso, o anjo havia dito a Maria como seria, que ela iria nascer um filho para remir as nações perdidas. E ela ficou sem saber, porque ela não estava ainda junto com José. E aí, nessas alturas, aí o anjo explica para ela: o Espírito Santo te cobrirá com a sombra, e o filho que há de nascer será chamado Jesus, Cristo, Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus.
em que Maria estava grávida já aos seus 9 meses, e José e Maria foi fazer alistamento, e lá ela deu à luz ao Filho Jesus Cristo, lá em Belém. E os pastores que apacentavam ovelhas, teve lá a presença do anjo, e o anjo indicou para eles sobre o nascimento de Jesus e aonde que é que ele saiu. E aí os pastores, ouvindo o anjo, foram lá ver aonde Jesus estava. E Maria e José, que eram mais Maria. A partir dali ele sai e vai notificar o povo sobre o nascimento de Jesus Cristo, dizendo: hoje, na cidade de Davi, nasceu hoje o Salvador, o Cristo do Senhor. Aí o povo fica empolgado, que não é para menos, não é, irmãos? E aí então Jesus, ali ele nasceu. E a gente vê várias coisas que aconteceram com Jesus, que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo para ver se matava Cristo. Mas o anjo anunciou Maria e José para ir para o Egito, eles foram para lá para fugir de Herodes. Depois voltou, foi para Nazaré, e a gente, na Bíblia, a gente encontra Jesus no templo aos 12 anos, admirando ali os doutores, porque eles perguntavam e respondiam às perguntas. Depois ele fixou em Nazaré e veio aos seus mais ou menos 30 anos para ser batizado por João. E aí ele inicia o seu ministério. Ali ele intercede pelo povo, através das orações, do jejum, fazendo todas as intercessões, deixando as pessoas felizes. E um dia, então, chegou o momento em que ele mesmo fala para os seus apóstolos que ele iria ser crucificado. E aqui diz a morte de Jesus Cristo e, em sequência, a morte de Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja. Então, a morte de Jesus Cristo no Calvário veio, ele morre ali no Calvário para nos salvar, e a sua ressurreição para nos justificar. Glória a Jesus. Aleluia. E somos lavados e remidos pelo sangue precioso de Jesus. Glória a Deus. E João escreve a maneira de Deus amar, quando ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos aqui agora. Então aqui nós já vemos sobre o arrebatamento, né? Aqui nós vamos ver aqui a morte de Jesus Cristo no Calvário para nos salvar, eu já falei, e a sua ressurreição para nos justificar. E o arrebatamento da igreja está relacionado às primeiras profecias.
Então veja bem, ele fez o que Deus falou lá no Éden. De fato, ele feriu a cabeça da serpente. Ele, quando jejuava, a serpente passou por lá, induzindo ele a adorá-la, induzindo ele a subir em lugar alto e precipitar. Induziu ele a transformar pães, comer, ele em jejum. Ali ele fere a cabeça da serpente. Quando ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus, porque somente devemos adorar a Deus e somente Ele devemos servir. Então, amado, ali tem a vitória. E aí lá na cruz ele teve a vitória também, ferindo a cabeça da serpente. Aí nós sabemos, como diz lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, ai do povo da terra, que o diabo desceu irado até vós, porque pouco tempo se resta, mas ele está vencido. Jesus venceu o diabo para remir o povo, aqueles que se porventura querem ir para o céu. Então veja bem, amados. Agora eu vou falar, o 1000 anos começa no início do arrebatamento da igreja. Quando Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala do arrebatamento. E ele incluiu mortos, salvos e vivos salvos. Ele disse, os que morreram em Cristo, primeiramente o texto começa a dizer assim, o Senhor virá com alarido, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles que ressuscitaram, ao encontrar o Senhor nos ares. Aí ele disse, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas nós vamos ver que se sempre com o Senhor de fato, a partir do arrebatamento do salvo, ele sempre estará com o Senhor, mas não no céu. Sempre a igreja será arrebatada e lá ficará 1000 anos no céu. E ainda como vamos subir para o céu? É bom que se diga isso, porque alguém disse que a carne não é do reino do céu, mas não explica. E Paulo explica, ele mesmo que disse isso, e ele mesmo explica em outro lugar. A nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Eu estava conversando com uma pessoa até consagrada,
parece que a pessoa precisa pensar, meditar. Quando Deus fala uma coisa, não duvida. Irmãos, ele achou que seria, e nós nos seremos semelhantes a Cristo no arrebatamento, mas está escrito, depois João disse assim: agora eu sei que nós somos filhos de Deus, mas não sabemos o que haveremos de ser. Mas quando Ele, Jesus, se manifestar, nós seremos semelhante a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Eu creio nisto, porque Cristo, o Verbo de Deus, se fez homens para ver se conduz a humanidade ao reino do céu. Você quer mais humildade do que isso? A pessoa, o Deus se fazer homem. Aonde, como Paulo fala, humilhou até a morte de cruz. É assim. Bom, então aí, vamos ver os 1000 anos, conforme eu disse. Ele iniciará a partir de quando a igreja de Deus for arrebatada. Aqui disse assim: aí quando isso acontece, a igreja é arrebatada, vivos e mortos, e os que não quiseram Deus, não aceitaram a salvação gratuita, aqueles que estão mortos na sepultura naquela época, esses não vão ressuscitar. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, diz assim: e esses não reviverão até que o 1000 anos se acabe. A igreja está lá no céu, com os seus salvos. E aquele que estiver vivo, que não serve a Deus, ele vai morrer, porque não vai ser simplesmente Jesus vir e arrebatar a igreja. Lá em Apocalipse capítulo 6, tem um texto grande que diz que naquele dia as ilhas e os montes irão mudar do seu lugar. Quem faz isso é os terremotos de alto escalão. O sol também deixará de existir. Lá, e aí acontece, a terra ficará vazia por 1000 anos. Depois vocês podem pegar a Bíblia e ler Jeremias capítulo 4, versículo 23 e 25. Jeremias observou e viu que o sol não tinha sol, que não havia sol.